nos fala da seguinte forma: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Era para colocar no coração e na alma, para ficar bem impregnado. E atai-as por sinal na vossa mão. Tinha que colocar na mão, amarrar a palavra na mão. Ela ficava presa na mão. Para toda hora que levantava a mão, estava lendo, para não esquecer os estatutos do Senhor. Para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Estava como frontal. Toda hora que levantava a mão ou virava a mão, estava escrito: cuida dos seus filhos, cuida bem, ensina eles, orienta. Aí no versículo 19 diz assim: ensinai a vossos filhos, falando delas, assentando em tua casa. Na hora de assentar, deveria estar falando. Andando pelo caminho, deveria estar falando. Deitando-te e levantando-te. Em todo momento, era trabalhando toda hora, exaustivamente, tinha que estar falando dessas coisas para os filhos. Eu me lembro disso no quartel. No quartel, acho que agora mudou, não é igual antigamente, que antigamente tinha um tal de pernoite, e nesse pernoite reunia todo mundo que estava de serviço, e o oficial de dia, que era um oficial, um tenente, primeiro tenente ou segundo tenente, então ele chegava e fazia as mesmas preleções. Vamos supor que eu tinha trabalhado ontem, ele tinha falado aquelas palavras. Aí hoje ele repetia as mesmas palavras. Olha, toma cuidado, nós estamos de serviço, fica atento, não sabemos a hora que o inimigo pode querer entrar ao quartel, vocês não durmam, ficam acordados. Ele dava aquelas preleções, a gente fala: meu Deus, já sei tudo que ele vai falar, não precisa. Mas no dia que o oficial esquecia, ou ele deixava, falar: hoje nós não vamos ter preleção não. Naquele dia acontecia um problema, acontecia uma coisa, porque ele deixou de falar. Então a gente tem que falar, tem que estar batendo nessas teclas. Na igreja, alguém fala: pastor, já falou tantas vezes esse negócio de família, será que ele não muda de tema? Será que ele não pode falar outra coisa? A gente tem que estar sempre falando, para despertar isso, porque família é o instituto número 1 de Deus aqui na terra. É da família que forma a sociedade, é da família que forma o Estado. Não existe Estado sem família. É a família que governa o país, é a família que educa. Então é a família, não tem jeito. E nós estamos falando disso aqui. Aí Deus falava assim: olha, vocês façam isso, amarra a Bíblia na mão. Se aqueles que têm dificuldade de lembrar, amarra na mão. Aí na hora que você estiver andando pelo caminho, ensina seu filho. Na hora que você assentar, ensina. Na hora que levantar, ensina. Na hora que você deitar, ensina. Na hora que levantar, ensina. Era o tempo todo ensinando. Aí quando o filho chegava a uma idade, ele sabia a Bíblia de cor e salteado. Sabia tudo. Então, isso está dizendo que não devemos negligenciar. O verso 20 diz assim: escreve-a nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Era para colocar no portal, no umbral, no portal, em cima, na soleira em cima, colocar de lado e na porta. De maneira que o menino chegava na porta, já estava lendo sobre a lei, lendo sobre tudo o que deveria fazer. Uma certa feita eu cheguei em uma casa e o filho tinha certa dificuldade em matemática. Então a mãe colocou alguns problemas de matemática, e ela colocou e fez, e saiu colando nas paredes. Aí toda hora que o menino ia olhar, ele estava vendo a tabuada, estava vendo tudo ali, e ele venceu.
ele deu conta de aprender matemática. Se a gente desistir, a pessoa não aprende. Mas se prosseguir falando, orientando, ensinando, eles vão aprender. E aprende tudo, irmãos. Aprende a ser obediente, aprende a respeitar as autoridades, aprende a respeitar os mais velhos, a respeitar as pessoas. Hoje em dia, nós estamos vivendo um momento que os jovens não sabem respeitar as pessoas. Não sabem. Vocês me desculpem, mas parece que hoje nós não temos nem criança aqui, é só adulto mesmo. Só tem ali atrás alguns. Mas, uma certa feita, eu vi uma irmã falar um negócio, e eu fiquei impressionado, e tive que falar com ela, que conversar. Ela tinha uns filhos, só homem, não tinha filha mulher. E ela falou lá para umas irmãs, falou, ó, segura as cabras de vocês que os meus bodes estão soltos. Então, eu disse para ela, irmã, isso aí está totalmente errado. Primeiro, seu filho não é bode, filho de crente é ovelha. E a gente tem que orientar os filhos, ensinar, não é assim não. Não é desse jeito, né, mandar isso? Pastor, não é assim. Ensinar os filhos a serem desordeiros. Então, vamos mais à frente aqui. A introdução. A Bíblia tem muito a dizer sobre como os pais devem educar seus filhos, dentro do propósito divino de passar de geração em geração o temor do Senhor e a nobreza da sua criação, mas como criá-los? Aí vem a pergunta, como criar? Como criar os filhos? Primeiro, com sabedoria. Aí entra a função da mulher. Lá em Provérbios 14:1, como é que está escrito? A mulher sabiá é de ficar em casa? Diz que teve alguém que leu errado esse versículo, falou, a mulher sabiá é de ficar em casa. Mas a mulher sábia edifica a sua casa. Geralmente, esse versículo aqui está tratando de assuntos um pouco antigos, porque houve um tempo que as mulheres não trabalhavam fora. Eu ainda lembro desse tempo. Alguém mais lembra? Que era o homem que trabalhava? Era o homem que trabalhava. Hoje, tem mulher que está trabalhando e o homem está ficando em casa. Né? Fica lá lavando vasilha, lá banhando as crianças. Inverteu o papel. Já tem homem vivendo de pensão da mulher. Separou e ele não tem como viver, aí a mulher mantém ele. A coisa inverteu. As mulheres ficaram buscando assim, procurando direitos iguais e adquiriu. E agora tem vezes que o homem fica dependente da mulher. E tem muitos dependentes. A mulher tem um seguro, trabalha numa empresa e ela tem um instituto. Aí o homem entra como dependente. Antigamente não podia. Era a mulher que era dependente do homem. Então esse versículo diz aqui que a mulher ficava em casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Ela edifica os filhos, edifica o marido e edifica as finanças do lar. A mulher é a maior administradora que existe. Se quiser fazer um teste, deixa a mulher administrar as compras, as coisas de casa, para ver. Eu fiz isso, está dando certo. Eu passei para a Annelise e falei, você vai administrar a parte de casa, a finança, as comidas, as coisas. Aí diminuiu o gasto, mas quase 80%. Ela vai administrando e o negócio vai indo. Eu falei, gente, o negócio é bom. Porque a mulher, ela é inteligente nessas partes aí. Deus colocou a mulher para ajudar o homem. O homem sem a mulher, ele fica todo desorientado. Sim ou não? Eu não dou conta. Ficar numa casa sem a minha esposa é um buraco frio. A gente fica jogado ali, porque a mulher nos ajuda, ela aquece a casa. A presença dela é uma bênção.
Deus abençoe vocês, viu, irmãs? E eu creio que a minha palavra é a de todo homem aqui, de elogiar a esposa, as irmãs, que é uma bênção. Então, a mulher sábia edifica a casa, os filhos são educados com a mãe. Sabe por quê? Que os filhos, tudo que vai acontecer, mãe, grita a mãe. A mãe é o referencial da família, a mãe. Qualquer coisa que acontece, mãe, me ajuda, mãe. Pode ser um homão velho, ele chama pela mãe, abraça a mãe, depois é que vai abraçar o pai. É assim, porque a mulher edificou, construiu a casa, construiu o lar. Primeiro, deve construir com discernimento e sensibilidade, para torná-los capazes de fazer uma leitura correta da hora presente. Ensinar os filhos com sensibilidade, com sabedoria, com discernimento, para que eles sejam capazes de discernir o tempo presente, as coisas que estão acontecendo. Veja só, Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Quando a mãe orienta os filhos, ela ensina o filho a pedir a Deus sabedoria. Por que Salomão pediu aquele dia? Ele fez a petição certa. A mãe tinha orientado ele, e ele fez a petição certa. O que você quiser, eu vou te dar. Deus falou para ele, pede-me, e eu vou te dar o que você pedir. Ele disse assim, eu quero sabedoria, para que eu saiba entrar e sair no meio desse povo. Falou, você pediu bem, mas eu vou te dar. Você poderia ter pedido riqueza, ter pedido carro novo, pedido tanta coisa, pedido poder para matar seus inimigos, mas como você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria e vou te dar essas coisas também. Aí deu mais, porque a sabedoria é uma bênção na vida do ser humano. Todo ser humano tem que ter discernimento para saber o que deve e o que não deve fazer. Deve ter discernimento, para depois a pessoa falar, eu não sabia. Vocês sabiam que a lei não justifica quem é ignorante a ela? Se a pessoa não tem, lançou ali, vamos supor, lá na Câmara dos Deputados, fizeram uma lei, sancionaram a lei ontem. Hoje nós temos a obrigação de conhecer essa lei. Por que não conhece? Relaxa, porque não buscamos. E aí, se nós errarmos, não justifica. Pode falar, não, mas eu tinha ignorância, eu não sabia. Não tem justificativa. Então, assim deve ser também orientado, ensinado. Segundo, como deve criar os filhos? Com autoridade. Os pais devem exercer autoridade. Não pode brincar, não. Quando se fala de falar sério, é sério. Não leva na brincadeira, não, porque os trem dão errado depois. Veja só, Tiago, capítulo 6, versículo 4. Aliás, Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Tem pai que fica irritando o filho, umas brincadeiras sem graça, irritando, a ponto do filho perder o respeito. Perde o respeito pelo pai e vai virando tudo uma anarquia, tudo brincadeira. Mas na hora da disciplina, pode brincar, mas com moderação, e na hora da disciplina falar sério.
Colossenses 3, verso 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não perca o ânimo. A irritação faz a pessoa desanimar. Vamos supor, crítica. Faz uma crítica. Tudo que a criança faz ou que o rapaz faz, serve de chacota, de sorrir, de fazer crítica. Ele fica irritado. Eu fiz isso uma certa feita, e eu aprendi para nunca mais fazer. O Duda era engraçado, ele fazia umas coisas engraçadas, toda a vida ele foi muito humilde. E aí eu contava para as pessoas e ria dele. Aí um dia, eu chamei ele, meu filho, vamos lá, vamos ao centro. Nós pegamos o ônibus, perto lá de casa, sentamos no último banco, o ônibus estava vazio. Falou, pai, eu quero conversar um negócio com o senhor. Eu falei, pois não, pode falar. Ele disse, pai, quando o senhor faz aquelas brincadeiras, usando o meu nome, eu acho ruim aquilo, pai. Eu queria que o senhor não fizesse isso mais. Aí eu peguei a chorar e falei, me perdoa, meu filho, nunca mais eu vou fazer isso. E nunca mais fiz. Nunca mais fiz. Foi uma correção para mim. Tem hora que os filhos corrigem a gente. Tem hora que corrige. Mas eu ensinei eles a falar a verdade, viver a verdade, nunca pegar nada de ninguém, fazer as coisas certas. A Bíblia se refere a pais que falharam nesta área. Nós temos um exemplo no sacerdote Eli. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27. Depois nós temos um outro exemplo no sacerdote Samuel. Samuel, aquele homem de Deus. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 3. Depois nós temos um exemplo na vida de Davi e de Josafá. E tem outros mais na Bíblia, só anotamos estes. Aí vamos ver aqui, 1 Samuel 2:27, diz assim: E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? O 28, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para fazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Olha, sacerdote Eli, um homem de uma responsabilidade tremenda, era o homem que apresentava o pecado do povo perante Deus, e Deus perdoava, mas criou os filhos relaxadamente. Olha, chegou um ponto que os filhos tratavam a obra de Deus como se fosse uma casa de tolerância. Os homens tinham caso com as irmãs, com as mulheres, os filhos dele. Era um descaso tremendo. Eles chegavam em algazarra. A carne que era preparada, tinha a carne do sacerdote e a carne do sacrifício. Eles escolhiam a melhor carne. Escolhia ali o colchão mole, escolhia a picanha, socava o garfo assim, falava, essa aqui é minha, vai lá para casa. Falou, não, sacerdote, não é assim não, a do senhor é isso aqui, não, é essa aqui que eu quero.
Os irmãos lendo lá, os irmãos vão ver que é assim. E eles foram fazendo isso e Deus foi irritando. Foi irritando. E aí, Deus mandou um castigo. Isso, um profeta foi lá, conversou com o sacerdote, e o sacerdote, tem pai que não dá conta de falar com o filho. Não vou falar não, esse menino aí é bruto. Pastor, o senhor porque não sabe. Isso aí a gente fala, pastor, ele sai nas tampas, o bicho é brabo. Por que ele ficou assim? Não é? Por que ele ficou bravo assim? Porque nós perdemos a rédea, perdemos o controle lá embaixo. Olha, eu tenho um filho chamado Pastor Josimar. O caboclinho nasceu avesso. E eu tive que desvirar ele, colocar do lado certo. Gente de Deus, nunca vi daquele jeito. Ele brigava na igreja, ele brigava na rua, e ele aprontava. E toda vez que aprontava, que alguém falava, ele levava umas correadas. E eu não poupei, não. Fofei o couro dele mesmo. E batia, meu filho, eu estou fazendo isso porque eu tenho você para ser um obreiro do Senhor. Meus filhos não foram criados para ir para o inferno, não. Eu quero você no caminho do Senhor. E é por isso. E chicote em cima, batendo. E foi indo, eu consegui. Graças a Deus, eu venci. Hoje ele é pastor e ele fala, pai, eu agradeço o Senhor. Porque daquela turma dele que vivia no desatino, já morreram quase todos e outros estão presos lá no CEPAG até hoje, os que não morreram. Estão presos lá, porque mexia com droga, com tanta coisa. Se eu largo ele ia para lá. Então eu trazia ele na rédea curta. É aqui junto comigo, aqui, junto comigo. Ia para a igreja comigo, voltava comigo, ia para a escola, eu buscava ele lá na escola, para não deixar ele misturar. Meu filho, a missão é minha. Eu tenho, igual a gente cuidar do novo convertido. O novo convertido aceitou Jesus, a gente larga ele para lá, ele se perde. Então a gente tem que aproximar dele, abraçar com ele. Olha, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui na segunda-feira com uma turma de 10 alunos fazendo discipulado. Eles não tinham condições de vir no domingo cedo, é difícil, não é todo mundo. Falei, vamos à noite aqui. E aí comecei com eles ali, todo mundo animado, encorajado, e nós estamos lá com 10. E vai aumentar mais, em nome de Jesus, vai aumentar mais. Então a gente tem que pegar o filho e abraçar o filho. A nossa missão é essa. 1 Samuel 8:3. Porém, aqui já é os filhos de Samuel. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Seriam também da linhagem sacerdotal os filhos de Samuel, mas eles prevaricaram, cometeram erro, começaram a aceitar suborno. A pessoa cometia um pecado, chegava, dava um presente para o sacerdote passava a mão na cabeça, tudo bem, fica tranquilo, esquece disso. Naquele tempo, o negócio era rígido, não, mas deixa isso para lá, esquece esse negócio, entendeu? Então, não é assim. Eu já tive caso de ter que tratar de assunto de um irmão, e o irmão me chamava, via que o negócio ia ficar preto, pastor, o senhor pode almoçar lá em casa? Posso. Almoçava na casa dele, e depois chamava ele, irmão, tem que conversar com você. O negócio é assim, assim, assim. E você está de prova. Almoço, dinheiro, isso não pode comprar o trabalho da obra de Deus. Filho é assim. Ele comete um erro, aí vem dar um beijinho no pai. Ô pai, paizinho querido e tal. E leva o pai na conversa e vai levando. Aí ele aprende. Já sei. Como eu levo ele na conversa. Né? Então, corrige. Tem que corrigir. A responsabilidade é nossa. Depois que o trem der errado, todo mundo cai em cima. Você viu o filho do fulano? O filho do fulano está desse jeito.
Segundo, exercer autoridade, agora já vem a contrapartida. Mesmo que eu agi daquela forma, mas eu não me considerei o que eu vou falar aqui. Exercer autoridade não significa ser um carrasco, um delegado de polícia, um ditador, um poderoso chefão, um bicho-papão. A autoridade não é autoritarismo. A autoridade é dom de Deus, é graça, é unção do Espírito Santo, é respeitar e ser respeitado, é dar amor e ser amado, é ouvir e ser ouvido. A autoridade não se impõe, ela flui naturalmente. Mesmo eu corrigindo meus filhos, como corrigir? Hoje eles chegam, benção, pai, me dá um beijo. Já é tudo adulto, tudo velho, já tem cabelo branco. Eu é que não tenho, né? Mas eles são tudo de cabelo branco. O pouquinho que tem, né? Que a maioria perdeu o cabelo tudo. Então, chega, me dá um beijo. Benção, pai. Dá um beijo, abraça, e eu abraço eles. Beijo em qualquer hora, em qualquer lugar. Abraço os meus filhos, porque nós tivemos respeito. Eu respeitei eles, e eles me respeitaram. Mas na hora da correção, era correção. Na hora de elogiar, vinha o elogio. Na hora de dar um passo atrás, me perdoa, meu filho. Me perdoa. Eu errei nisso aí. Olha, eu passei do limite, me perdoa. Não, pai, não tem problema não, está perdoado. Então, a gente tem que colocar a marcha ré de vez em quando. 3, com liderança. Educá-los com liderança. O barco sem timoneiro, o avião sem piloto, o carro sem um motorista, a igreja sem o pastor, assim é a família sem liderança, o acidente é fatal. Se um avião sair, conseguir, não sei se tem jeito, alguém liga lá e cai fora, o avião sai, sem piloto, como é que vai ser, hein? Ou então o piloto, o avião está lá em cima, o piloto pula de paraquedas. E aí? Aqueles que têm coragem de andar de avião, né? Tem muitos irmãos que falam assim, eu não ando desse trem nem amarrado. Mas, se perder a direção, irmãos de Deus, misericórdia. Eu conheci um pastor, esse pastor perdeu a direção dos filhos da casa. Os filhos virou tudo bandido. Tudo bandido. E ele foi vendo os filhos morrer um após o outro. Se perder a direção, irmão, o barco vai afundar. Vai bater no iceberg. O avião vai cair no precipício. O carro vai desgovernar, bater debaixo de uma carreta. Então, a igreja, sem o pastor, se o pastor não orientar, não ensinar, a igreja perde a direção. É por isso que a gente fica falando aqui com os irmãos a palavra de Deus, porque Deus me cobra isso. Eu tenho que falar para os irmãos o que é certo, o que é errado, como nós devemos fazer para ser bem-sucedido. Tem alguém que pode até falar, mas eu já criei meus filhos, não vou criar mais filhos, não serve para mim. Tem os netos. Os avós têm obrigação com os netos. A minha netinha, filha da Lena, o que eu vou falar aqui, vocês não reparam não, eu sou meio atrasadão, mas ela falou assim para a Lena, mãe, eu quero que fura a minha orelha, que eu quero usar um brinco. Ela falou assim, você vai pedir seu avô, se ele autorizar. Aí ela veio falar, eu falei, negativo, minha filha, negativo, você não vai furar a orelha não. Ela nunca furou, já tem 12 anos, mas todo mundo fura, né? Todo mundo fura a orelha, usa brinco, o que tem isso? Mas eu falei para ela não fazer, ela não fez, está obedecendo. Então, isso mostra que a autoridade ainda continua, não é?
a família ficará à deriva, sem rumo, sem direção. Infelizmente, os pais têm falhado nesta área. Eis um espaço que só os pais podem e devem ocupar. É nossa missão e responsabilidade. Ninguém pode assumir a responsabilidade de educar meus filhos. Não, ninguém. Ninguém. Eu não posso aceitar e não é correto. Eu saí daqui lá na casa do irmão Antônio, né, irmão Antônio? Querer mandar na casa dele, o que o senhor vai fazer comigo? Ela falou, vai caçar seu rumo, preto. Vai caçar o que fazer. O irmão Antônio sabe como educar a casa dele. E eu sei como educar a minha. E cada um tem que saber como educar a sua. Quarto, com testemunho de vida. Vidas com conteúdo. Vidas que sejam exemplos vivos de comunidade, caráter, amor, piedade, trabalho, pureza, retidão, amabilidade. Nós não podemos falhar com os nossos filhos. Eu já vi contar caso de pai que fica passando a mão nas filhas. Que moral tem um indivíduo desse? A filha vai para a idade adulta com trauma. Fui violentada. Meu pai fez isso, fez aquilo. É monstruosidade. Ou outras coisas mais. Então tem que ter um caráter puro. Fazer negócios puros. Faz um negócio errado e dá golpe nos outros. O filho aprende aquilo. Eu aprendi com meu pai, ser esperto. Eu tenho que, surrupiar, dar golpe, catar o que é dos outros. Eu tenho que ser esperto. Isso não é esperteza. O esperto acontece lá igual, sai daqui, vai lá para o Congresso. Chega lá, como é que chama esse negócio daí? O Lava Jato, né? A Lava Jato pega ele. Na esperteza dele, a Lava Jato, Então, nós temos que tomar cuidado, não ter frouxidão, mentira. Tem gente que é mentiroso, ensina os filhos a ser mentiroso. E a mentira, a gente ensina a criança desde pequenininho. Você mama aí, porque senão o bicho-papão vai te pegar. É uma verdade ou mentira? Mentira. Está mentindo para o bebezinho. Cuidado com o bicho-papão, a mula sem cabeça, e não sei mais o quê. E a criança fica com medo, terror. Então, a gente tem que dirigir a nossa casa com verdade e deixar para lá as mentiras. Porque o pai da mentira, vocês sabem quem é, né? Muitos da insegurança, muito da insegurança, do medo, do vazio que os filhos sentem, é porque não viram nos seus pais exemplos que pudessem ser imitados. 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Paulo disse assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se não vê, a pessoa fica assim, com medo. Porque se o pai atravessou um rio aqui, o filho está junto. Meu pai me ensinou. Eu sei como atravessar. Esse rio aqui a gente tem que atravessar assim, meu velho me ensinou. Meu pai me ensinou a fazer isso aqui. Então, dessa forma vai dar certo. Porque deu certo com ele, vai dar certo comigo. Então, muito medo é porque não viram nos pais o exemplo. E aí nós temos que ensinar com o nosso exemplo. Quinto, com piedade, com amor. Piedade não é religiosidade, não é moralidade, não é legalismo, farisaísmo, fanatismo, fuga, fraqueza. Piedade é temor a Deus, acima de todas as coisas. Se nós temermos ao Senhor, aí temos o princípio da sabedoria. Deuteronômio 6, 4 a 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. 1 Samuel
8:3. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estarão no teu coração. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, se nós tivermos esta sabedoria, vamos temer a Deus. É respeitar a Deus. Tem gente que brinca com Deus até em piada. Até em piada. Eu já vi gente falar, o camarada chegou lá no céu, que não sei o quê, e fica brincando com isso. Se nós respeitamos, não brincamos. Eu não gosto de brincadeira, aquela brincadeira que muitos fazem com a sogra, eu não gosto. Eu comprei, em 2012, tirei um Corolla 0 na casa. Aí o Corolla tem uma parte assim no banco traseiro, que deita ele, e a gente pode pegar coisa lá no porta-mala. Pode pegar alguma coisa no porta-mala. E ela mostrou o carro, e a moça lá na concessionária mostrou o carro para lá, mostrou para cá. Aí chegou nessa parte do banco. Ela pegou e falou, olha, isso aqui serve para o senhor pôr a sogra lá no porta-mala e pôr comida para a sogra por aqui. Aí eu falei para ela assim, moça, mas você foi infeliz nessa colocação sua. A minha sogra não vai aí, não. A minha sogra, ela vem aqui na frente, ó. Se brincar, minha esposa vai sentar atrás e ela senta na frente. Eu respeito a minha sogra como minha mãe. Você falou isso, mas você foi infeliz demais nessa colocação sua. Então, a quem a gente ama, a gente deve respeitar. Se nós amamos a Deus, devemos respeitar a Deus. Não deixar ninguém fazer brincadeira. Alguém chega, vou contar aquela do pastor. O pastor fez isso e aquilo. O irmão ia com a irmã lá, não sei o quê. E contando piada, achando que aquilo está certo, o diabo está dando gargalhada, está rolando. Você me desculpe, irmão, mas o Espírito Santo me impulsiona a falar essas coisas. É porque nós estamos vivendo um tempo que está acabando a seriedade com as coisas de Deus. E por isso o Espírito Santo está indo embora. Estamos perdendo a graça de Deus. Cadê as profecias? Cadê as línguas estranhas? Cadê o poder de Deus? Porque a gente não leva a sério as coisas de Deus. E Deus cai fora. Ele fala assim, longe de mim tal coisa. Ele falou para a família de Eli, Eli, longe de mim tal coisa, eu não quero a sua família não. Vocês não vão herdar comigo não. Piedade é o exercício, a prática da fé cristã. Então a piedade é o exercício e a prática da fé cristã. Piedade é o cultivo regular da vida cristã. É a leitura cuidadosa das escrituras sagradas. A prática incessante da oração. O amor derivado da causa do mestre. Irmãos, hoje, talvez a gente pense que é perder tempo, sentar com o filho e começar a meditar na Bíblia. Mas a gente chega lá, a primeira coisa que pega é o controle. Senta na televisão, não quer nem saber, não, passei o dia cansado, trabalhei no serviço pesado, agora eu vou assistir aqui. Aí o filho senta lá, de repente tem uma cena pornô, e o filho está vendo. Acabou com a simplicidade dele. Hoje na escola estão ensinando pornografia para tirar a sensibilidade da criança. Aí está dando a estupradores, pessoas más, pessoas ruins. E nós temos que, dentro de casa, instruir nossos filhos. Piedade é a vida de intimidade com o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí é piedade. Piedoso é aquela pessoa que busca a Deus, que serve a Deus, que é simples, que é sincero com Deus. Quinto, com plenitude do Espírito Santo. Que hora que é, hein? 20 para as 9.
com plenitude do Espírito Santo. Por quê? Porque, à luz da palavra de Deus, só o Espírito Santo nos capacita para uma vida com poder, com autoridade, com sabedoria. Nós falamos isso ontem lá, sobre o Espírito Santo, lá com os candidatos a batismo, no discipulado. Jesus falou assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E eu falei para os irmãos, o Brasil é o confim da terra. Nós estamos a 23 mil quilômetros de lá de Jerusalém, e o Evangelho chegou aqui. O Evangelho espalhou para os lugares jamais pensados na terra, está em dialetos de várias nações. É o Espírito Santo que opera em nós e através de nós todos os propósitos de Deus, sim ou não? É o Espírito Santo que dirige a igreja. É o Espírito Santo que vai levar a igreja ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz, se entristecer o Espírito Santo, não vai subir. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. A redenção é o arrebatamento da igreja. Quem entristeceu o Espírito Santo, com as ações, com a maneira de agir, não vai subir. Não adianta, irmão, a gente ficar passando a mão e ficar falando besteira. Não vai mesmo, não. O Espírito Santo é sensível. Ele é uma pessoa. Ele sente. O Espírito Santo ora. O Espírito Santo guia. O Espírito Santo dirige. Ele orienta. Ele consola, ele fala. É uma pessoa. É impossível ser pai, segundo o coração de Deus, sem a ajuda permanente do Espírito Santo. Para ser pai, segundo o coração de Deus, tem que ter ajuda. Vamos ler aqui alguns versículos para nós terminarmos. Zacarias capítulo 4, verso 6. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. Temos que ser sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala, irmãos. E a gente vai num caminho aqui, o Espírito Santo fala, não vai por esse caminho. Segue por aqui, porque vai acontecer algo lá. E o camarada vai. Aí a Bíblia diz assim, que o sábio vê o mal e foge. O simples passa e sofre a pena. E é pesado. Evangelho de João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo é que faz lembrar de todas as coisas. Ele faz lembrar e ele nos ensina. Olha, educa seu filho assim. Cuidado. O Espírito Santo, a Bíblia diz assim, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo está falando, mas a gente tem que estar com o ouvido atento ao que o Espírito Santo fala. Porque tem muitas vozes no mundo para nos chamar a atenção. A gente está por aí, escuta tantas vozes, tanta coisa, e fica dando ouvido a essas coisas. E aí perde de ouvir o que Deus quer falar conosco. E ele fala, ele conversa comigo. Conversa com vocês também, não é? Eu sei disso. Deus fala conosco. A gente tem que estar atento. Porque diz que quem tem ouvido para ouvir, porque todo mundo tem ouvido, mas não tem para ouvir. Quem não tem para ouvir, não vai ouvir. Ele já sai daqui pensando, chegar lá eu vou assistir isso, vou assistir aquilo, quero ouvir isso, quero ouvir aquilo. Eu quero ver quem é que vai contar uma piada. Eu vou ver aí, não é?
sai caçando alguma coisa para ouvir. Mas se parar um pouquinho, Deus começa a falar. Ele começa a falar. E a gente vai enchendo. Eu vou contar um trem para vocês. É até esquisito. Mas na hora que eu vou banhar, que eu estou lá debaixo do chuveiro, é essa hora que Deus começa a falar comigo. Ele me dá mensagem na hora que eu estou ali debaixo do chuveiro. E eu falo para minha esposa, olha, Deus me deu, não é assim, Alice? Deus me deu uma mensagem assim, anota para mim aí. E ela anota. E aquela mensagem, quando eu vou pregar, é com a autoridade de Deus, porque Ele me dá lá no banheiro. Tem gente que ao dobrar o joelho ali na cama, ele não pensa em dormir. Ele pensa em ouvir Deus falar primeiro. Faça isso, irmãos. Procura ouvir Deus falar, fala, Senhor, fala comigo. Fala comigo. Aí vai tirar a irritação, porque nós estamos vivendo uma época muito irada. Todo mundo nervoso, irado, bravo um com o outro, dentro do lar, bravo o esposo com a esposa, dorme separado um do outro. Coloca Deus para falar e tudo vai mudar. Gálatas capítulo 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Engraçado é que aqui não fala os frutos do Espírito. Fala o fruto. É um só. E nesse fruto do Espírito tem tudo isso, ó. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Se pegar uma laranja, dividir ela em 9 partes. A laranja é uma só. Ela é dividida em 9 partes. Então está aí o dom do Espírito Santo, que é tudo isso aqui. Contra essas coisas, o verso 23, não há lei. Não tem lei. Então, vamos encher do fruto do Espírito Santo, que aí nós vamos conduzir nossa casa abençoadamente. Considerações finais. Pois se assim viverem na presença e na força de Deus, criarão filhos que estarão a serviço do Senhor aqui na terra. Eu já vi pais que falam assim, fala para os filhos. Vamos supor que o filho tem uma habilidade. Tem gente que tem habilidade. Ele tem uma habilidade para tocar um violão, né? Tem uma habilidade. Aí ele toca aqui na terça-feira, toca na quinta, mas quando dá no domingo, outro assume o violão. Aí o pai chega e fala assim, meu filho, você tem que largar de ser bobo. Você só fica cantando, tocando na terça e na quinta, dá um grupinho de gente. No dia do domingo você não toca. Não toca também na terça e na quinta, não. O pastor tem que aprender. Ele tem que saber que você toca todo dia, ele tem que colocar você para tocar no domingo. O filho é mesmo. Aí ele não vem também, porque serviu o pastor fala assim, irmão, pega o violão aqui para você tocar. E ele, para fazer o dedinho assim, fica com vergonha, não vem. Desviou o filho. Largou o filho lá no mundo. Nós temos que ensinar nossos filhos, irmãos, a ser humilde. Você me desculpa, eu estou falando isso aqui, mas como pastor eu tenho que falar. Ensina seu filho a humildade. Ensina seu filho a ser abnegado. Servo de Deus não tem essas coisas, não. Eu estou aqui dirigindo a igreja, mas se o meu presidente falar, Sebastião, acabou, encerrou a sua carreira, você não vai ser mais pastor. Já tem 29 anos que você está dirigindo, você não vai dirigir mais. Sim, senhor, pastor. Pega a minha Bíblia, vou sentar e vou ouvir quem que o senhor vai pôr aí? Não, eu vou pôr um irmão aí, tem 2 anos de fé. É um irmão novo, tem 2 anos de fé, mas eu estou vendo que ele tem chamada, vou respeitar ele, vou carregar água e dar água para ele beber.
Vou ajudar ele a dirigir a obra de Deus. Porque eu aprendi isso. Não sou igual o dono da bola. O dono da bola, ele pega a bola aqui, ó. Fala, se eu não jogar, se você não escalar eu, ninguém joga. Eu estou com a bola. Estou com a bola toda aqui. Não, senhor. Meus filhos, todos eles se envolveram na música. O Josimar tocava contrabaixo. Mas quando chegavam outros tocadores, eu falava, meu filho, passa o contrabaixo aí para o tocador. Duda, deixa a bateria aí, que o outro vai tocar. Sim, senhor, pai. Cada um procurava seu canto e deixava. Porque tem caboclo que agarra um instrumento aqui. Não, aqui é eu. Tem que largar essas coisas. E aí vem alguém para a igreja, alguém que faz alguma coisa, a pessoa vai empurrando ele assim, ó. Vai empurrando, de repente ele está lá fora. As pessoas que vêm para a igreja, nós temos que abraçar, esquecer a habilidade, esquecer que nós fazemos isso ou aquilo. Deixa ele fazer também. Então eu peço aos irmãos, me ajuda a manter as pessoas aqui dentro, viu? Quando chegar alguém, abrace ele, irmão. Abraça ela, essa pessoa que veio para o nosso meio. Vamos nos ajudar, e aí a igreja vai encher, se nós fizermos isso. Mas se fizer igual o filhote da águia, diz que a águia, ela bota 2 ovos, e aí choca, sai os 2 filhotes. Aí aquele que saiu primeiro, ele passa a comer primeiro, e ele vai desenvolver logo. E a águia chega, ele é o primeiro a botar o biquinho lá e comer. E come, e ele vai desenvolvendo. E o outro vai ficando raquítico. Sabe o que ele faz? Ele vai fazendo assim, ó, empurrando. Isso lá à altura de 50 metros de altura. Ele empurra o irmão dele e derruba lá de cima. Bate lá embaixo, vai ser comido de formiga e de outros insetos. E ele fica sozinho, aí ele engorda. Entendeu? Nós não podemos ser assim. Temos que manter nossos irmãos dentro do ninho. Amém? Que Deus vos abençoe, Cristo Jesus. E espero que os irmãos não se enojem de mim, mas aceita-me na minha loucura, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Eu quero que a igreja vá comigo para o céu. O dia que Jesus vir buscar a igreja, nós vamos juntos. A nossa família também. Vamos falar como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe de uma coisa que nunca é tarde, irmãos? Não desista do seu filho. Se ele desanimou, trabalha com ele. Seja amigo dele. Não critique. E Deus vai abençoar que ele vai voltar. Ela vai voltar. Se ela vê o amor do pai, o amor da mãe, ela volta e vai servir ao Senhor. Irmãos, domingo próximo, estará pregando aqui e cantando um pastor lá de São Paulo. Ele vai estar pregando a palavra, é o pastor Tiago Santos. Ele vai estar pregando e cantando, é um cantor abençoado e um pregador. Vai estar aqui ministrando a palavra, e eu gostaria que os irmãos viessem, para nós estarmos juntos aqui. Aí vai vir um tio dele, que vai filmar ele pregando aqui. Diz que é um grande pregador, um homem de Deus, muito abençoado, vai estar conosco. E amanhã tem tarde da bênção, às 15h30, aquela tarde abençoada com Deus, que Deus está operando maravilhas aqui na tarde da bênção. Na quinta-feira, será um culto abençoado, um culto maravilhoso aqui na igreja, e nós convidamos todos os irmãos para estar aqui na quinta. Não percam esse culto maravilhoso, que Deus vai estar operando e falando conosco. Amém. Vamos ficar de pé. E domingo, a escola bíblica dominical, às 9h da manhã. Todos leiam a lição e venham. Eu queria saber do pastor Adailson, se terça-feira
que vem, o senhor está tranquilo? Trabalhando? É porque alguém pediu para dar a lição que falhou domingo, né? Falhou domingo. E aí eu quero pedir um dos irmãos para estar dando essa lição. Nós vamos, durante esses dias aí, glória a Deus, arrumando alguém para dar essa lição na terça. E, mais uma vez, eu quero agradecer o pastor Ismael e toda a equipe por aquela festa. Eu estou impactado com a festa até hoje. A festa bonita, maravilhosa, foi uma bênção. Muito boa mesmo. Glória a Deus. E depois o pastor Ismael vai estar dando um relato para os irmãos, explicando aqui sobre a festa, né? O lucro que deu, né, pastor? Depois que ele fizer os apanhados, ele vai falar dos prejuízos e dos lucros. Vamos, de pé mesmo, vamos tirar a oferta para a obra de Deus. Tem alguém que quer louvar a Deus com hino? O grupo das irmãs aí que cantaram. Quem? Quem quer louvar o Senhor com hino? Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor. Aleluia. Faixa número 8, por favor, meu querido. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Adore o Senhor nesta noite. Tudo que faço é pra Ele. Só penso nele porque Ele me ama. Tudo que faço é pra Ele, porque foi Ele que me tirou da lama. Eu vivia perdido no lamaçal de pecado. Ele estendeu a mão, me tocou, e do lamaçal eu fui resgatado. Por isso eu canto. Eu te louvo, Senhor, por isso eu canto e exalto e digo ao meu Criador, porque foi Ele que me amou, entregou sua vida por um pobre pecador. E agora eu estou aqui pra te exaltar e falar pra ti, Senhor, que viver sem o Senhor não dá, porque tu és santo, 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 digno de adoração. E eu declaro pra ti, Senhor, que até o meu coração pode morar, pode usar, Senhor. Eu quero ser um vaso novo, usado por ti, Senhor. Derrama a tua unção de renovo, pode morar. Eu quero ser um vaso novo, derrama em minha vida, Senhor,
uma nova unção de renovo. Quem quer uma nova unção de renovo nesta noite? Levante tua mão e adore o Senhor. Ele vai derramar unção de renovo na tua vida. Oh, aleluia! E agora eu estou aqui para te exaltar e falar para ti, Senhor, que viver sem o Senhor não dá, porque tu és santo, 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 digno de adoração. E eu declaro pra ti, Senhor, que até o meu coração pode morar, pode usar, Senhor. Eu quero ser um vaso novo, usado por ti, Senhor. Derrama a tua unção de renovo, pode morar. Eu quero ser um vaso novo, derrama em minha vida, Senhor, uma nova unção de renovo. E Ele vai derramar na sua vida, meu irmão, uma nova unção de renovo, para você enfrentar esse mundo tenebroso que está aí fora. Mas o Senhor está contigo. Tenha fé, vai em frente, que a tua morada não é aqui na terra, é lá na glória. E levante sua mão para o alto e adore o Senhor com as palmas nesta noite. E eu agradeço essa rica oportunidade. Bate palma para o Senhor, meu irmão, Ele merece. Amém, graças a Deus. Vamos ficar de pé, terminar o culto, agradecendo a Deus. Convido aqui o pastor Ismael vir aqui orar, terminando esta reunião. O irmão Raimundo, irmãos, fez uma cirurgia e está em casa. O irmão Caetano esteve lá, está em casa. Eu pedi ao irmão Caetano para ver onde ele estava internado, mas ele só fez a cirurgia e veio para casa. Nós estaremos lá visitando ele. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aprendendo a tua palavra, ó Pai. Quero te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos que estiveram aqui e cultuaram e aprendemos da tua palavra nesta noite, ó Pai. Eu quero, Senhor, te pedir que as tuas bênçãos sejam sobre a vida de cada um, que o Senhor esteja abençoando cada família, cada pai, cada mãe, esteja abençoando cada filho, esteja abençoando, meu Deus, a família de uma forma especial. Como precisamos, ó Pai, da tua proteção, como precisamos, ó Pai, da tua direção, como precisamos, ó Pai, da tua ajuda para, Senhor, criarmos os nossos filhos na tua palavra, segundo a tua palavra, ó Pai. Meu Deus, abençoa, Senhor, o nosso retorno para o nosso lar, ó Pai. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um aqui presente, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus aqui na terra, não só agora, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.